como você se prepara? Esse é o fio da conversa que eu quero puxar aqui nesse agora, contigo, que está aqui, seja ao vivo, ou seja na gravação. Essa mensagem vai ficar gravada para nós. Tá muito pulsante aqui essa perspectiva desse aprendizado fresquinho que eu tive hoje de manhã. Na verdade, foi a sabedoria que chegou a partir de uma experiência que eu tive logo cedo, que eu quero transbordar aqui e te inspirar a perceber talvez algo que tu não esteja percebendo na tua vida nesse momento, contribuir com uma reflexão que nasce de uma conexão muito profunda que eu venho podendo experimentar nos últimos tempos e senti que eu não poderia ficar quieta aqui sem compartilhar isso. Então, vamos lá. Eu anunciei anteontem que ia começar a jornada de 21 dias para a gente sintonizar com o tempo natural, uma jornada experimental, né, da lei do tempo. E para além de uma jornada de aulas, não se trata disso, é uma jornada de vivências, de experiências. E é muito rico a gente poder fazer processos como esse, sim, com abertura, com receptividade. E boas-vindas para quem está chegando. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o anúncio muito em cima da hora, assim. Eu já tinha essa jornada muito pronta, assim, de como que ela poderia acontecer já há algumas semanas. E eu só finalizei, assim, escrevi toda ela, né, a forma como ela ia se manifestar, poucos dias atrás. E aí por isso também demorou para anunciar isso, né, aqui nas redes. Eu já tinha anunciado isso no grupo de convivência Caminhos da Alma, que a gente todo dia se conecta com mensagens, com experiências, né? E eu já tinha publicado para elas, já tinha dito para elas há algum tempo que essa jornada ia acontecer. Mas para as mídias, né, para a divulgação, assim, que eu costumo fazer, eu não tinha ainda me preparado para fazer. E aí fiquei com uma sensação assim, puxa, tá em cima da hora, né? E eu queria ter feito uma live para falar sobre isso, para explicar. E daí eu pensei, não, ok, é assim, aceitei o momento, né? Aceitei o momento, é assim que ela vai acontecer do jeito que for. E realmente as pessoas se inscreveram, né? A gente tá com um grupo pequeno ainda, né? Assim, um grupo necessário. Iniciou hoje cedo. E aí, o que aconteceu? Eu acordei mais cedo do que eu deveria, né, para poder me preparar. Eu já venho alguns dias, assim, cuidando muito da minha energia, né, prestando atenção, assim, nessa preparação para essa jornada de 21 dias. 21 dias em que todos os dias, matinalmente, eu vou abrir, né, a ferramenta do Google Meet para abrir a roda, para poder fazer a sintonização e ter o momento das partilhas, tudo isso dentro de 1 hora. Então, estava tudo muito claro, muito certo, assim. Eis que eu me estabeleço aqui no espaço onde eu costumo fazer, né, os encontros, tenho atendido também aqui nesse ambiente que vocês estão vendo aqui, com essa natureza de fundo, né, sentindo o vento, sentindo esse recurso maravilhoso que eu tenho a honra e a alegria de poder desfrutar todos os dias, né. Então eu trago junto, tenho trazido junto para os encontros.
E aí eu ligo meu computador e ele tinha atualizações para fazer. Exatamente 10 minutos antes de iniciar, o horário previsto era 6h41, ele resolve fazer atualizações. E quando a gente não faz atualizações por muitos dias, essas atualizações precisam de mais tempo para ficarem prontas. E aí, a jornada que começaria às 6h42 iniciou às 7h12. Mais de 30 minutos de espera. Olhando para uma tela azul. Bem-vindo, Jô. Olhando para uma tela azul. E essa tela azul falando, preparando o Windows. E lá pelas Santas mudou, não era mais preparando, era atualizando. E todo esse processo, então, me convidando, enquanto eu olhava para essa tela azul, respirando, ouvindo uma música, né, para manter a minha presença, né, de preparação para essa abertura do encontro. Avisei os participantes, né, que a gente entraria assim, que as atualizações fossem concluídas. Tem um grupo ali onde a gente se comunica, né, ao longo da jornada. Então, coloquei no grupo comunicação, né, de que a gente começaria em função dessa situação. E fiquei, assim, ao mesmo tempo, assim, essa sabedoria, né, da preparação se escancarando para mim, né. Então, como eu me preparo para os movimentos, né, para o movimento que eu vou fazer? E como a gente se prepara para a vida? Como a gente se prepara para os compromissos que a gente assume? Diariamente a gente se prepara para o dia, no mínimo, escovando os dentes, lavando o rosto, né? Gente que gosta de tomar banho de manhã, né? Toma o seu café, tem gente que não toma café, que faz o seu jejum, tem gente que medita, tem gente que simplesmente acorda e já sai, né? Tipo, faz rapidamente o que precisa fazer e sai para fazer o que tem para fazer. Mas tem momentos que a gente realmente se prepara com mais afinco, assim, né? A gente tem, por exemplo, se eu tiver um compromisso com alguém, né, um atendimento, eu me preparo antes, né, organizo o espaço, organizo o que eu vou fazer, organizo o tema, né, do encontro, enfim. Cada um aí pode refletir sobre como que se prepara para aquilo que vai fazer. E aí eu me dei conta que eu não tinha me preparado com a questão do recurso, do meio que eu iria utilizar, que é o computador, para fazer esse encontro. Geralmente eu utilizo o celular, né? Eu costumo fazer encontros aqui, estava fazendo sintonizações matinais aqui por um bom tempo pelo Instagram, então é o celular tá sempre, tô sempre ali, né? Recarregando a bateria, né? Olhando para a questão do espaço, percebendo se a internet está na conexão mais rápida ou se está nos dados, enfim. O movimento novo que eu comecei hoje, ele me demandou uma preparação nova, que eu não tinha feito por completo. Então, me dei conta rapidamente, avisei o grupo e a gente começou depois e deu tudo certo, né? Hoje é um dia de descanso também, as pessoas não costumam sair para trabalhar. E então, a gente tem uma flexibilidade maior, né, com o tempo. E aí deu tudo certo, sempre dá tudo certo, né? Deu tudo certo, a gente fez um encontro, foi maravilhoso, a gente se energizou, a gente mergulhou na sintonia de hoje. E tá travando, deixa eu ver como é que tá a internet aqui. Aqui tá tudo normal. Pode oscilar um pouco porque tem vento aqui. Ontem a gente teve sem luz, então não sei se a operadora da internet está 100%. De manhã, quando eu fiz o encontro, estava tudo perfeito, assim. Vamos ver se agora colabora. Mas voltando para como a gente se prepara, né? E aí, eu fiquei percebendo, assim, o Windows, ele tinha uma preparação, né? Que eu não conseguia interromper e fazer ele ligar para poder fazer o movimento que eu tinha que fazer, que era abrir o encontro. E cada um de nós tem uma preparação. Eu venho descobrindo que a gente tem um ritmo, a gente tem
um jeito de. A Ana tem um jeito de falar, de se expressar, de estar nos grupos, de se relacionar, de se cuidar. A gente tem jeitos, né? Quem tá aqui presente, né? Reflete aí, como é que é o seu jeito? Tem um como, um jeito, uma maneira. E o que eu tenho aprendido, então, e que me motiva a fazer esses novos servires, né, que eu venho trazendo, e muitas pessoas, eu noto, assim, nessas lives todas que eu já fiz aqui, né, pessoas que me conheceram há vários anos atrás, assim, entrando, né, aparecendo aqui na live, e aí sai, ou fica, né, e talvez saia, assim, pensando, mas que Ana é essa aí, falando, meditando ao vivo, rezando, né? Acabam sendo rezos assim que eu trago. Quem é essa Ana? E eu jogo a pergunta para ti assim: quem é você que está aqui me escutando? Quem você está sendo? E para além de quem você está sendo, quem você está conseguindo ser? Quem você vem conseguindo manifestar de todo esse infinito que cada um de nós é e que cada um de nós pode acessar. E talvez muitas pessoas, quando eu falo isso, me vem uma consciência de que talvez isso que eu trago nem seja uma coisa que prende a atenção de quem está aqui, de quem vier aqui escutar. Porque a gente está tão intoxicado, enquanto sociedade, tão intoxicado de tantas coisas, de tantas opiniões, de tantos conteúdos, de tantos tenquês, de tantas ofertas, de tantas notícias. A gente está impregnado, a gente está intoxicado disso. E aí, o que é essencial fica onde? O olho no olho, a presença naquilo que está fazendo. Tem uma pandemia estabelecida, especialmente aqui no Brasil, né? Somos um país que é considerado ansioso. Quando se olha para os números, nós estamos lá no topo dos países com maiores índices de pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão, né? A gente tem essa expressão nova agora que é o burnout. As pessoas estão quase não se suportando mais na presença. Prova disso é que momentos de descanso, momentos de calmaria, muitos de nós têm dificuldade de não pegar este aparelhinho que está aqui agora com a gente. Eu estou aqui falando através dele com vocês e vocês estão aí com ele na mão ou apoiado me escutando. Esse é o contexto que a gente vive hoje. E eu acredito que a gente vai ser estudado futuramente, né? A primeira sociedade que teve a internet nessa era das novas tecnologias, olha o vento aqui soprando. A gente não sabe para onde isso vai nos levar. Essa relação tão intensa com esses eletrônicos, né? Tão diferente de como já foi, né? E quem tem a minha idade, eu tenho 47 anos, quem tem a minha idade, um pouco menos, um pouco mais, viveu um tempo, um contexto em que a gente não tinha esse recurso aqui da internet, que tanto nos facilita a vida, né? Quem fica um dia sem dar um Google para pesquisar alguma coisa? Para buscar rápido alguma coisa, né? Aqui. E isso só avança exponencialmente, né? Os recursos tecnológicos artificiais, né? Sintéticos, vamos dizer assim, usar essa expressão, eles se expandem cada vez mais. Só que, e os recursos humanos? E as tecnologias humanas, aonde estão? Quando eu
mergulho no campo de informações do mundo corporativo, né? Com clientes, por exemplo, que eu facilito de recolocação profissional, adentro aquele portal ali, LinkedIn, o que eu mais escuto é que leio são as tais das buscas por soft skills. Soft skills, né? As habilidades humanas, que nada mais é do que as habilidades humanas. É isso que hoje no universo corporativo está sendo buscado. Pessoas que sejam capazes de pensar criticamente, de liderar sem medo, de ter empatia, de saber se relacionar com o outro, sem deixar que as suas crianças internas doloridas, né? Quantas facetas doloridas a gente tem dentro da gente, né? Quantos condicionamentos a gente tem dentro da gente, que se não examinados, poluem as relações, né? Impedem que essas relações possam se estabelecer de uma forma íntegra, de uma forma produtiva. Leva para os relacionamentos, né? Quantos relacionamentos acabando por conta dessa incapacidade de respeitar o tempo do outro, de se permitir conhecer o outro, sem querer que o outro faça a nossa vontade, né? Seja do jeito que a gente quer. Quanto essas crianças feridas ficam atuando na nossa vida, na medida em que a gente fica nessa inconsciência. Então, comecei lá nas soft skills, né? As tecnologias humanas, e trago aqui, então, para esse momento, assim, que eu comecei falando sobre preparação, a importância da gente se conhecer, da gente mergulhar em quem a gente é, perceber o que realmente é parte de mim, o que sou eu e o que é que eu acho que eu sou e eu não sou, ou que eu sou porque os outros acham que eu sou. Esse é um convite para hoje, né, especialmente. Se tu não sabe, né, quem tá aqui nesse ao vivo, eu sei que sabe, e depois eu vou ler os comentários aqui, que eu há 5 anos venho caminhando, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, né? Isso é uma coisa só também, não existe essa divisão, né? Somos pessoas vivendo e servindo. Eu venho me sintonizando com o sincronário das 13 luas, adentrando esse portal, esse campo de informações da lei do tempo. E esse adentrar não é que começou aí, né, há 5 anos. Nós estamos imersos nessa lei. Ela está acontecendo. Queira ou não, saiba eu ou não saiba, ela está acontecendo. Assim como a lei da gravidade, que a gente nem se lembra que ela existe, mas ela existe. Se eu soltar essa xícara aqui, ela vai espatifar no chão, porque existe uma lei da gravidade. E o tempo, a partir de onde eu estou conhecendo, descobrindo, e eu estou ainda nesse processo ainda muito de amadurecendo vários pontos de vista, várias percepções, mas muito bem conduzida por essa sabedoria deixada por José Argüelles, doutor em artes, que dedicou grande parte da sua vida aos estudos de muitas culturas, né, de muitas sabedorias ancestrais, e compilou numa ferramenta chamada Sincronário das 13 Luas, um método da gente poder sintonizar com o tempo da natureza. E através dessa sabedoria, desse método, né, dessa forma de navegar, cada dia que passa, a gente vai dando um passinho a mais no resgate da nossa consciência, desse ser
que está aqui nesse momento se manifestando. Então, volto lá para a pergunta inicial: quem é essa pessoa que está aqui nesse momento agora, assistindo a Ana falar? De que forma essa pessoa vem se manifestando, vencendo na vida? Com liberdade? Questionando? Não questionando? E aí não estou julgando aqui, tá? Não é um julgamento. É um convite a refletir. Refletir sobre o seu momento, sobre as suas escolhas, sobre o que quer que seja, que nesse contexto em que tu tá agora, tá te acontecendo. Talvez tenham dores que tu venha experimentando, né? Não necessariamente dores, pode ser dores físicas, podem ser dores emocionais. E aí tem uma chave para abrir essa caixinha e perceber o que nesse momento tu tá pronto para perceber. Então eu quis trazer essa reflexão de se preparar, porque eu noto que essa ferramenta do Sincronário das 13 Luas, com uma linguagem, né? Tem uma linguagem aí que a gente vai conhecendo. Como conhecer uma língua nova não é difícil, é simples. Só que requer abertura, requer receptividade, requer paciência, requer a humildade de se colocar num lugar de não saber. Porque se a gente parar para pensar, viver, estar na vida, requer um desapego de saber. Porque a vida está trazendo o que é para ser trazido e a gente precisa se deixar ser vivido pela vida. Esse é um dos grandes aprendizados que eu venho mergulhando, sabe? E me permitindo ser vivida pela vida. Com o que ela está me convidando nesse momento? O que a vida está te convidando nesse momento? E eu noto que se eu fico dispersa, me deixando levar, né, naufragando todo esse inconsciente coletivo, né, que está estabelecido, fica mais difícil para mim. Fica complicado de lidar e de se me permitir ser vivida pela vida. Então, há mais de 13 anos eu venho me dedicando nesse caminho de autoconhecimento, tanto no meu autoconhecimento, assim, com foco no meu autoconhecimento, e o meu serviço também está direcionado para o autoconhecimento das pessoas, seja através dos processos de coaching, de recolocação profissional, de facilitação da lei do tempo, de constelação sistêmica, todas as ferramentas que vão chegando para mim, né, que vão aprimorando esse meu fazer, vão me capacitando a poder entregar cada vez mais de mim. Essa é a minha intenção, assim, sabe? Poder entregar cada vez mais de mim, para mim e para os outros. E primeiro para mim. E aí é o ponto que eu quero chegar, assim, sobre essa preparação. Essa preparação. Como você se prepara para viver e para ser vivido pela vida? Ah, Ana, mas não tem como, a vida está acontecendo, quando eu vi já foi. Não, mas nós somos os seres pensantes na natureza. Tem os gatos, os cachorros, todas as classes de animais, as espécies, mas nós somos a espécie que pensa, que reflete, que ganhou essa capacidade. E aí, como que a gente se utiliza dessa capacidade? De que maneira? Os meus ouvidos também estão escutando, tá? Todos os nossos ouvidos estão escutando nesse momento. Então, quando eu falo do sincronário, é muito comum, né, que é a ferramenta uma das ferramentas que eu escolho para o meu autoconhecimento e para facilitar o autoconhecimento dos processos que eu conduzo. Quando eu apresento essa matriz aqui, esse conjunto aqui, ó, aqui temos dois
duas matrizes, né? Aqui é a cíclica, eu falo das 13 luas, 13 meses de 28 dias, e a matriz sincrônica dos 260 Qins, 260 dias, né? Qin é sinônimo de dia, em maia, Qin significa dia. Quando eu apresento isso aqui, num primeiro momento, é estranho, ixi, dá um tilt, como fala, né? Buga a mente. E isso é maravilhoso que bugue a mente. É ótimo, porque essa mente, em princípio, condicionada por tantos estímulos, ela precisa dar ter um sustinho desse aqui, né? Um sustinho colorido desse aqui, para então perceber e começar um movimento de autoobservação, de autoexaminação, então, desses pensamentos. E aí entra a meditação, aí entra esse movimento de entrar em contato com a informação do dia, o Qin do dia. Esse é o primeiro passo. Ah, mas tem um monte de coisa, eu não conheço a história, eu não sei os símbolos, eu não conheço nada, eu não sei nada, né? E tá tudo bem, porque se trata de um recurso para nos ensinar não, mas nos recordar de como é sentir, se permitir sentir, entrar em contato com o sentir. Então, um movimento que a gente faz muito na sintonização é colocar a mão aqui no peito, respirar. Respirar. Consciente de que está respirando. Porque respirar, a gente está respirando o tempo todo. Enquanto eu estou falando aqui, está havendo troca de ar. Mas eu nem tenho consciência. E nesse momento eu não posso também estar prestando atenção na minha respiração entrando e saindo, porque eu estou aqui falando, comunicando. Mas as pausas me ajudam a também comunicar o que precisa ser comunicado. E a minha intenção aqui nessa reflexão da preparação também é te convidar para essa jornada que eu divulguei há 2 dias atrás, que é o Refletindo o Ser, e que é a continuação disso que eu estou trazendo aqui agora. Então, não se trata, eu acho que no começo eu disse isso, não se trata de aulas para aprender sobre o sincronário das 13 luas. Não são aulas. São experiências para a gente se conectar com o que cada frequência está oferecendo para a gente sentir e para a gente refletir um pouquinho cada dia. Então, dentro dessa contagem, nós temos 20 selos, 20 frequências de luz e 13 tons, 13 vezes 20, 260, né? E esses 20 selos estão contando uma história sobre nós. Estão recordando uma memória de seres humanos na Terra. Recordar. Não estou trazendo novidade aqui. Se tu parar para pensar, nada do que eu estou dizendo aqui é novidade para ti. Absolutamente. Teu coração já reconhece o que eu estou dizendo aqui. Tenho certeza disso. Dentro dessa contagem de sincronário, esses 20 dias, essa coluna que a gente vai viver de Qins, nessa sequência de Qins, que começa no dragão autoexistente e termina no sol planetário, ela é uma coluna muito simbólica dentro da contagem do sincronário, né? Que eu não vou trazer aqui, né? Mas a ideia é te contar assim também que como está tudo muito bem sincronizado, né? Essa sabedoria cósmica, divina, está sempre muito afinada, muito antes do que a gente possa perceber. Esse momento que é chamado de vazio, né? de coluna mística, desse caminhar assim, mais para dentro, né? Que é o convite dessa jornada que nós estamos fazendo agora nesse momento do sincronário, sincronicamente acontece com o tempo da quaresma. Hoje é o primeiro domingo da quaresma.
E a quaresma, embora seja, né, um período assim católico, né, que o catolicismo difundiu, né, ao longo dos tempos, tem uma simbologia muito linda, assim. Mesmo quem não seja católico, né, se entrar em contato com essa simbologia dos 40 dias no deserto, né, de Jesus no deserto, sofrendo as tentações, né, dissipando o seu ego, assim, e sintonizando nessa consciência de ponte entre céu e terra, que é muito da consciência que Cristo deixou para nós, né? Que Jesus deixou para nós. E quando eu me recordo disso, assim, aí eu recordo também de toda uma experiência que eu fui introduzida a viver pela minha avó materna, minha avó paterna, que muito cedo me levava para missa todos os finais de semana. E graças a ela eu tive toda a minha adolescência me desenvolvendo, né, dentro da Igreja Católica, assim, um grupo de jovens, desenvolvendo a minha liderança, desenvolvendo a minha comunicação. Muito novinha, com 13 anos, né, dos 13 aos 21, eu fiquei nesse processo, assim, nessa entrega absoluta, assim, a esse propósito de Cristo, né, através do catolicismo. Então eu sou muito grata por esse caminho. Depois fui explorar outras formas de manifestar, assim, a minha espiritualidade como humana, né? Então pude viver um tempo e me dedicar, inclusive, trabalhando em centro espírita. Trabalhei com as crianças, né, na evangelização. Pude estudar um pouco, né, das obras básicas. E foi interessante como a vida foi, né, me encaminhando, assim. Eu fui me deixando viver, ser vivida pela vida. Porque as pessoas que foram entrando na minha vida foram me ajudando a me transformar e a perceber que existe mais ainda para conhecer. Perceber que tem muita coisa que eu nem sei que eu não sei. E essa frase é muito poderosa. Eu não sei que eu não sei. Porque isso se aplica a tudo. Agora aqui eu estou falando para 3 pessoas nessa gravação. E eu não sei para quem eu estou falando da gravação. Quem está assistindo a gravação. Não sei para quem eu estou falando. Não faço ideia de como quem está assistindo essas minhas palavras nesse momento está recebendo isso. Mas eu estou aqui ancorada na minha confiança de que esse é o movimento que eu preciso fazer nesse momento. Então tá tudo certo. Mas falando sobre o ser vivido pela vida, então as pessoas vão chegando e aí as pessoas vão me falando e vão me contando, e mais do que falando e contando, elas vão mostrando um viver diferente do meu e interessante. E aí eu começo a investigar e começo a explorar, e aí as coisas vão chegando, né? Quando tu tá nessa postura receptiva, aberta para a vida, vai chegando. E o teu coração vai fazendo as escolhas, dizendo sim e não. Porque a gente não vai dizer sim para tudo que chega, para qualquer coisa. A gente vai começar a refinar esse sim. Porque se eu tô ancorada em quem eu sou, fica fácil. Se eu tomo conta de mim e do que o meu coração está sinalizando para mim, fica fácil. Então, a minha chegada nessa informação, por exemplo, né, do Sincronário das 13 Luas, ela chegou como muita coisa chega na minha vida. Assim, eu sinto e vou. Né? Então, alguém me convidou para um grupo de acompanhar o Kim do Dia. Uma querida amiga convidou, tem um grupo que eu acompanho o Kim do Dia. Eu fui. Eu fui porque, antes disso, uma pessoa da minha confiança, uma terapeuta maravilhosa, psicóloga, vivia soprando, assim, nos encontros que a gente tinha,
sobre o Kim do dia, né? E foi ela que um dia, numa conversa ao lado da mesa onde eu estava, num retiro, que disse que essa história de calendário de 12 meses, a gente não vive 12 meses dentro de um ano, a gente vive 13 meses. Aí eu fiquei, como assim? Nem era comigo a conversa, mas aquilo me sequestrou a atenção. A gente não vive 12 meses. Se a gente fizer a conta bonitinha, organizadinha, de forma harmônica, a gente vai chegar aqui, ó, em um conjunto de 13 meses, de 28 dias cada um, sobrando um dia, que a gente chama de dia fora do tempo, que é o dia entre um ano e outro, né? Pra gente, então, se despedir do que foi, perdoar tudo que foi, e aí iniciar no dia seguinte uma etapa nova. Então, aqui tem 364 dias, mais um. Olha a harmonia que se estabelece aqui. Harmonia. Primeiro mês, segundo, terceiro, quarto. Que a gente chama de luas, 13 luas. E aqui a gente tem a contagem sincrônica, que traz os 260 Kims. Dentro de cada dia, desses 365 dias, essa contagem aqui está acontecendo. Então, hoje, a gente está aqui na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente está aqui, ó, na 8ª lua. A gente está no 12º dia dessa lua. A gente está no 12º dia dessa lua. A gente está aqui na 2ª semana, que a gente chama de semana branca. E cada cor tem uma simbologia. Cada organização disso aqui está contando algo. E está ajudando a nossa mente a resgatar essa memória de seres cíclicos, orgânicos, cósmicos, multidimensionais. É sobre isso. E quando eu resgato essa memória, o que que acontece? Eu começo a expandir a percepção. Dia após dia, essa magia vai acontecendo. Mas para essa magia acontecer, eu preciso da disciplina. E aí eu tô falando da minha experiência, tá, gente? Eu conheço muita gente que manifesta uma presença incrível e que nem conhece o sincronário das 13 luas. Não conhece a ferramenta em si. Mas a sabedoria, muito, assim, a grande parte das pessoas que eu conheço, que eu já descobri que existem, né? Que eu vejo a manifestação da presença delas, seja online, seja presencial, e que tem uma presença ancorada no momento, sem experimentar ansiedade, agitação, essa coisa assim, que a gente fala, a pessoa não escuta, né? Não, que estão ali vivendo esse momento, elas se dedicam à meditação, a alguma prática de autocuidado. Buscam autoconhecimento. Se conectam, ou se não buscam autoconhecimento, se conectam com o simples da vida. Se conectam com o que a natureza está manifestando. A posição do vento, né? Meu companheiro, ele sabe quando vai chover, ele sabe quando vai virar o tempo, porque ele observa. Ele sabe a direção de onde o vento está vindo, a forma como cada evento natural vai acontecendo, e ele não sabe, mal sabe o Kim dele. Então não é sobre ter que saber isso aqui, não é sobre ter que saber isso aqui, saber no sentido assim de dominar o conhecimento, então saber explicar, não é sobre isso. É sobre viver o momento presente. Então tem vários recursos que a gente pode se utilizar para viver o momento presente. Cada um faz o seu caminho. Eu aqui estou te convidando para trilhar um caminho de experimentação de como é navegar nessa consciência. E como que impacta o teu dia essa sintonização diária. Então é isso que eu venho
que no momento eu venho me dedicando com mais foco, além também aqui, lógico, né, dos movimentos aqui do sítio, que agora está retornando aos seus eventos abertos, né, públicos, e também meus atendimentos também, né, que agora passado o período de férias das crianças também retornam, né, a sua rotina, e estou com mais disponibilidade também para poder acompanhar as pessoas nos seus processos, que é o suprassumo do que eu faço, assim, eu amo facilitar autoconhecimento, seja com a lei do tempo, é o que eu mais me divirto fazendo, seja através das constelações familiares, seja através dos processos de coaching, que são, assim, a ferramenta que mais me desenvolveu ao longo dos últimos anos, assim, que mais potencializou muitas pessoas que já passaram por mim. Então, nessa jornada, agora falando da jornada para finalizar aqui, né? Nessa jornada que começou hoje e que vai ficar aberta para ingresso até o 4º dia dela, que é um dia que a gente chama de semente. Então, eu estou aqui semeando para colher no 4º dia, né? Semeando essa ideia, semeando essa oportunidade de se conhecer, de se perceber aspectos novos de si mesmo, nesse caminhar de 21 dias juntos. Muitas jornadas, várias jornadas de 21 dias eu já coordenei do Arcanjo Miguel. Né? E eu cheguei a ficar em dúvida, assim, será que esses 21 dias eu não devo ancorar o Arcanjo Miguel, né? A oração de limpeza? Será que não é isso, né? Fiquei refletindo. E não, nesse momento, é essa ferramenta. Foi num dia chamado Dragão Autoexistente Vermelho, que é o Kim de hoje, que José Argüelles se deu conta de uma grande sacada e que a partir disso teve muitos desdobramentos. Uma das grandes sacadas, teve outras também, mas uma delas, existe um tempo artificial e um tempo natural. Existe esse tempo do relógio, 60 minutos, 12 meses. Peraí, isso não é o tempo. Foi esse ahá que ele se deu conta quando ele estava no Museu do Tempo, né? Com relógios, né? Museu de relógios, não dá para dizer que é Museu do Tempo, Museu de relógios. Tem essa história contada, eu sou péssima para contar essas histórias, assim, esses fatos históricos, sou péssima, gente, nisso, reconheço. Mas foi num dragão autoexistente que ele se deu conta que existe a frequência 1260 e a frequência 1320. 1260, 12 meses, 60 minutos. Tem uma frequência que ela é condicionada, que ela é coordenada pelo calendário gregoriano, que é desde os tempos do Papa Gregório, né, que está instituído, e existe o relógio nos condicionando a pensar que o tempo é aquilo ali, aquele marcador de espaço. Tanto é que o tempo não é o relógio, o que o relógio marca, que a sensação que eu tenho nesse momento aqui é de que eu estou há 5 minutos falando. Mas já se passaram 43 minutos. E para cada um é diferente, a forma como percebe o tempo. Simples. Simples de comprovar isso. Se não for aqui, agora, talvez é tanta coisa que eu estou trazendo que pode ser que tu te sinta assim, peraí só um pouquinho, Ana, não sei, deixa eu ver se é assim mesmo. Te transporta para o momento em que tu tá no trânsito. Pensa que tu tem um compromisso, já tá atrasado, e no momento em que tu chega perto do sinal, do semáforo, ele fecha. E tu tá atrasado. Tu já tinha que estar no teu compromisso e o semáforo fecha. São 60 segundos que não passam, porque eu preciso chegar no meu compromisso. Volta a cena. Estou eu no meu carro, ouvindo um podcast, desfrutando do sol maravilhoso que está hoje, cantando junto com a música que está tocando no rádio. Semáforo fecha na minha frente, eu sigo o meu momento.
cantando, desfrutando. Semáforo abre, semáforo abriu. 60 segundos que... Como que a gente explica isso? São os mesmos 60 segundos. E eu percebi diferente. Então, existe um tempo, segundo José Arguelles, a frequência do 13:20. E aí, todos os conhecimentos que estão, né, compilados nessa matriz aqui, estão disponíveis gratuitamente, livremente, para a gente acessar e navegar e fazer as suas descobertas, as suas reflexões. E cada um que chega nessa informação traz reflexões novas, soma nessa roda. É isso que eu venho experimentando, especialmente nos últimos 3 anos, com mais intensidade. Quando eu finalmente assim me abri assim para as pessoas, para todo esse contexto, né, que se apresenta nessa sintonia diária. Já fazem 4 anos que eu venho fazendo a sintonia diária, sem falhar um dia. Há 5 anos eu descobri que existem os Kins. E foi depois de 1 ano, sabendo que os Kins existem, que existe essa contagem, uma borboleta passando aqui, que existe essa contagem, foi depois de exatamente de 1 ano que eu só namorava essa ideia, que eu só olhava, faz sentido, não sei e tal, que eu descobri que eu tinha um Kim. Cada um de nós tem um Kim. No dia que a gente nasceu, tinha uma frequência. Um desses quadradinhos aqui, desses 260, é a frequência do dia que a gente nasceu. E essa frequência do dia que a gente nasceu é a chave de entrada. Uau, agora ela parou aqui na tela. Gente, borboleta pousou aqui na tela, bem na hora que eu falei do Kim. Então, o meu Kim, eu sou uma estrela planetária amarela. Esse é meu Kim. Ele fala de arte, elegância e embelezar. E essa estrela tem 13 tons de estrela. Tem uma estrela aqui, que é a estrela planetária também, lá de Portugal, né, Bárbara? Não pensa que eu não te vi aqui, tu tá aqui. Tô bem feliz. A estrela planetária, ela tá dentro de uma onda encantada, que é esse ciclo do qual eu nasci e que tá falando do meu propósito. Só que não é um propósito assim, racional, objetivo. Meu propósito é ser uma terapeuta. Não, não é sobre isso. É o meu propósito de alma. É o que a minha alma veio manifestar nesse corpo. Então, a estrela planetária está na onda encantada da tormenta. E é muito maluco, né? Sim, essas sincronias, porque tá um ventão aqui, gente. Um ventão, assim. Tô falando e tá um ventão aqui. Movendo, né? E a tormenta, ela traz essa energia de transformação, de autogeração. A natureza se autogera. E nós somos natureza. É óbvio isso, gente. É óbvio, mas a gente esquece. Nós somos natureza. E a gente se esquece. Por que a gente se esquece? Porque a gente não cuida da natureza. Embora eu coloque o lixo lá, orgânico e reciclado, né? Boto na composteira lá o lixo, eu não cuido da natureza. Não cuido. Porque se nós somos natureza e nós estamos vivendo enquanto sociedade do jeito como a gente está vivendo, como a gente está se estabelecendo nessa inconsciência coletiva, a gente não está respeitando que a gente é natureza. Porque a gente não ia fazer mal pra gente mesmo. E durante muitos anos, eu fui uma pessoa que, inclusive, me utilizava das redes sociais para reclamar, para trazer lacrações, assim. Às vezes eu visito o meu Facebook, vejo memórias lá de coisas que eu escrevia. E eu olho, nossa, que Ana inconsciente é essa? Que Ana é essa que tá falando aí, que tá reclamando e acha que essa reclamação que ela tá trazendo publicamente
vai surtir alguma transformação. Só que na época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. E eu sei que a consciência que eu estou trazendo agora aqui é muito pequenininha perto da consciência que eu ainda tenho para acessar até o fim dessa existência. Tem muita coisa que eu não sei, que eu não sei. Tem muita coisa para descobrir. Então não dá para ficar adiando, sabe? Se tu sente o chamado de adentrar essa ferramenta, se tu sente o chamado de te conhecer mais, de mergulhar no teu ser, segue esse chamado. Te abre, dá um passinho. Vive a experiência de fazer isso por um pequeno período de tempo. Aqui eu estou trazendo nessa jornada 21 dias só. 21 dias. Com um valor super acessível também, né? O valor de troca tá assim, simbólico. R$21, gente. E nem vão ser 21 dias, vão ser 22. Só que eu só vou falar sobre isso mais lá pra frente dos 21 dias, para também não sobrecarregar o nosso sistema com muitas informações. Mas serão 22 dias. Juntos, diariamente, matinalmente, sintonizando a frequência do dia, trazendo as reflexões, tudo isso dentro de 1 horinha, tá? 1 horinha. Começa às 6h40 da manhã e termina às 6h41, termina às 7h41. E eu tô usando inclusive o Google Meet, que nos dá de presente 1 hora. E é justamente, é de propósito. É 1 hora no máximo. Então a gente abre, eu abro, vou direto para nosso momento de respirar e abrir espaço e se colocar receptivo. Faço a condução da sintonização com as informações, as frequências do dia, com foco no oráculo do dia, porque todos os dias a gente tem um oráculo que está trazendo uma sabedoria para a gente recordar. Depois a gente abre, então, para as partilhas breves, né, de cada um. Eu trago algumas reflexões também, navego nesse campo, assim, vou deixando. Então, eu não tenho uma previsão do que vai ser dito a cada dia. Ninguém tem, né? Quem tá junto vai estar sentindo. E é um exercício de abertura. É um exercício de... Uau, o que esse dia tá... O que esse encontro tá me oferecendo hoje? O que será? Com que será que eu vou me surpreender hoje nesse encontro? Que já ancora essa perspectiva de o que será que eu vou viver nesse dia de hoje. Não sei, eu nunca vivi esse dia de hoje. Mas a gente vive como se a gente já soubesse todos os dias como é que vai ser. Ah, hoje é domingo, amanhã é segunda. Ah, é segunda, começo de semana. Aí a gente se motiva, tá começando a semana. Mas lá por quarta-feira já, chega a sexta-feira. Chega a sexta-feira. Aí chega a sexta-feira, mas aí o que eu faço com esses 2 dias daí de folga que eu tenho? Então tem os dias úteis, os dias não úteis, tem os tempos inúteis, né, os espaços de tempo inúteis que a gente vai se habituando, né? Então me atiro lá para assistir, maratonar uma série, sem a menor consciência. Uma coisa é eu olhar com consciência, outra coisa é eu olhar atirada, sem a menor noção do que eu estou fazendo, com descuido do meu tempo, sem me preparar. Então é um caminho de preparação. É um caminho de preparação para a gente ser efetivamente quem a gente pode ser. A gente se colocar nesse movimento de sim para a vida, de sim para o mais da vida. A pausa é para a gente respirar com consciência. Então, eu encerro a minha fala. Não vou encerrar a live porque eu quero ler os comentários aqui, tá, gente? Eu só encerro essa fala, pauso essa fala, te dizendo que essa experiência de hoje de manhã deixou ressoando mais forte aqui. Nada começa nem termina. A gente está numa grande continuação da vida.
Nós somos os atores que estão continuando as próximas cenas dessa vida que chegou para nós. Do jeito que foi, ela chegou para nós. E aí eu me lembrei agora, gente, que emoção que me dá, assim, de uma conversa que eu tive com meu filho anteontem à noite, antes de dormir, né? A gente estava lá na casa da minha mãe, no mesmo quarto, e aí antes de dormir eu fiquei entrevistando ele, assim, perguntando coisas para ele. Tem 16, vai fazer 16 anos. E eu comecei a fazer perguntas inusitadas para ele. E uma das perguntas que eu fiz é: filho, do que tu mais te orgulha na tua vida? Tu pensa assim, nossa, que coisa maravilhosa isso na minha vida. E ele não pensou muito. E eu pensei assim, quando eu fiz essa pergunta, eu pensei assim, ele vai dizer que é o computador que ele comprou com o dinheiro dele, que ele ficou trabalhando e todos os dinheirinhos que ele ganhava, ele foi guardando durante mais de 2 anos, até que ele comprou o computador dele. Então eu achava que ele ia responder, eu orgulho de ter conseguido comprar meu computador, sozinho, do meu dinheiro, né? Que é um orgulho, né? Ele batalhou. Não, ele respondeu assim, eu me orgulho de ter nascido. De ter nascido, filho. Me orgulho de ter nascido. E esse mesmo ser que me tornou mãe, com 7 anos de idade, já me perguntava assim, antes de dormir, nessas conversas noturnas, né? Pra que a gente vive? Mãe, pra que a gente vive? Como é que tu responderia essa pergunta? Pra que a gente vive? E eu não vou responder. Eu vou deixar essa pergunta ressoando. Pra quem não sabe, meu filho é o Kim Espelho. Espelho é a frequência que a gente está nesse momento, assim, aprendendo sobre, né? Refletir, ordem, infinito, são as palavras-chave. E ele é um espelho lunar. E ele tem o propósito da Terra, né? Que fala de evolução, de navegação, de sincronicidade. E desde que ele nasceu, que foi inclusive num dia fora do tempo, 25 de julho, mesmo dia em que nasceu a minha Dinda, que já deixou essa existência. Uma mulher que, nossa, que alegrava muito, ela alegrou muito a minha infância, demais, assim, demais. Que tinha o mesmo Kim que eu. Eu descobri isso há pouco tempo. E então esse espelho vem desde que nasceu me convidando para o mais, cada vez mais, a desapegar. E é incrível, assim. É incrível como é transformador, assim, esse caminho, né, que a gente vai vivendo. E ele não começou há 5 anos, né, esse caminho sincrônico, que é como eu gosto de chamar essa medicina do sincronário das 13 luas. Esse caminho sincrônico, ele começa quando a gente nasce. O caminho da Ana Paula, porque eu não acredito que eu comecei nada. Como eu disse, eu estou continuando. Cada um de nós aqui está continuando. Agora, de que forma a gente escolhe continuar? Para que a gente vive? Assim falei com muito amor, gente, no meu coração. Muito apaziguada, nutrida de mãe, nutrida de filho. Voltei lá na casa da minha mãe de novo. E cada vez que eu vou tem sido assim, cada vez melhor, assim, com essa consciência que eu venho experimentando. Cada vez é melhor, cada vez é mais interessante, cada vez é mais divertido, cada vez é mais leve. E eu desejo isso para todos nós, sem exceção. Vai dar 1 hora aqui e eu vou ler os comentários, tá? Bem-vindos todos que estão aqui. Quem está aqui agora nesse momento: Suzane, Merô, Jo, Cláudia, Alessandra, Dirce, Cíntia. Bem-vindos, bem-vindas. Esse é um Transbordar, convite para a nossa jornada de 21 dias.
navegando nessa coluna mística, nesse sincronário das 13 luas, dos 20 selos. Detalhes aqui no link da bio. No meu stories também tem o link. E qualquer coisa pode me chamar no direct também. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. O Jô tinha falado alguma coisa lá no início, né, Jô? Que as avós são incríveis. Com certeza. Nossa! Incríveis. A minha, tanto a materna quanto a paterna, assim. A materna é uma mulher medicina, benzedeira. Meu avô materno também. E a minha avó, uma sábia também. Herveira, conhecedora das ervas. Sempre tinha um chazinho. Católica, devota. Uma alegria recordar, assim. A Suzane, o que o Jô falou? O Jô falou alguma coisa antes, eu acho, das avós. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Ele falou assim, aqui nesse plano todos buscam evolução, mas nem sempre atingem o evoluir diferente de cada ser. Assim acho. Todos buscam evolução, mas nem sempre atingem o evoluir diferente de cada ser. Assim acho. Cada um no seu processo, cada um no seu caminho, né, Jô? Do seu jeito, no seu ritmo, no seu tempo. Tu aparenta bem menos. Obrigada, Jô. Já são 47. Cada um no seu dom e devamos mostrar. Isso. Cada um no seu dom. Gente, Lahak, que tá aqui, sigam a Lahak, descubram a magia que ela faz com arte. Descubram. São, assim, materiais encantadores. E quem quiser também, eu tenho um vídeo que ela me mandou que é maravilhoso, assim, que ela apresenta, meio que contando uma história, assim, de todas as artes que ela faz, como facilitadora também nessa informação da Lei do Tempo. E, então é possível a gente brincar com as nossas crianças, né, com esses materiais. Eu tô louca para receber os meus, que logo ela me disse que vai chegar aqui para mim, tô bem feliz. O Jô falou perfeito. Seres controladores não dá, e sim o equilíbrio é tudo. Isso aí. Depois ele falou das avós. Daí quem mais? Feliz dia, Jô. A Suzane falou aqui a Rô, porque ele tinha dito. A Bárbara deu bom dia, minha estrela amiga querida lá de Portugal, que eu ainda quero abraçar pessoalmente. Transmutado, disse o Jô. Não sei em que momento tu disse isso, Jô. Devia estar relacionado com alguma coisa que eu disse. É maravilhoso que além da frequência de nascimentos, temos mais 19 oportunidades de viver tudo isso. Ou melhor, 260 oportunidades a cada giro e outras infinitas oportunidades. Sim, 260. Todos os 15 estão no nosso acervo de memórias. A gente começa pelo nosso de nascimento, mas a navegação, a gente vai descobrindo que todos eles estão permeando a nossa vida, assim, estão informando a nossa vida o tempo todo. Agradeço a tua vida, disse o Jô. Os filhos nos ensinam, com certeza. Merô, você não deixa só uma pergunta, querida, deixa um grande arrepio em nossas almas. Honre-te. Arro, Merô. Sim. Ó, a Merô também, vamos dar lugar aqui a tudo, né? A Merô há muito tempo ancora comigo, as sintonizações. E a Merô me presenteou, ó, Merô, isso a culpa, entre aspas, ó, a culpa é do presente que tu me deu, olha aqui, ó. Ela me deu esse colar em prata, que é o símbolo do meu Kim, ó. Nos dois lados. E olha que interessante. Não vou deixar de trazer isso assim. Olha que sincronia linda, Merô. Esse ciclo que nós estamos, que é a onda encantada do espelho, é o ciclo do Kim meu e da Merô juntas. Amanhã é o nosso Kimversário. Vento harmônico é o nome da frequência. Não é bonito de observar, de contemplar esse caminho? Então, a nossa relação, minha e da Merô, ela é uma relação vento harmônico.
Então, volta e meia a gente tem umas trocas. Inclusive, nós estamos com uma aí pendurada, né, Merô? Quem sabe não é hoje. A gente tem umas trocas, assim, cósmicas maravilhosas, né? A Merô é uma sábia, né? Uma anciã maravilhosa, assim, nesse caminho, que traz muita sabedoria. E eu torço para que, nossa, ela continue por muitos e muitos anos, assim, no meu caminho, me inspirando e me auxiliando nessa sustentação, assim, nesse suporte. Gratidão, Mirô. Precisava trazer esse reconhecimento aqui. O Jô, sou benzedor, ó. Jô também, homem medicina, pelo jeito também, né? Então é isso. Gratidão. Essa é a palavra que fecha esse encontro. Não sei se todo mundo que vai ver esse vídeo aqui, que tem essa gravação, vai chegar até o final. Eu vou pedir que vocês me auxiliem a divulgar. É um transbordar, assim, muito aberto e compassivo, com seja lá quem for que vai ouvir, seja lá qual for a sua dor nesse momento, seja qual for o seu contexto, seja qual for a vida que tu tá tendo nesse momento. Eu sou aqui nesse agora só uma relembradora, igual a ti, que todos os dias precisa recordar de quem é, que todos os dias respira e encontra essa leveza no centro. Eu não permaneço nesse centro o tempo todo, mas a leveza mora no centro. Então que a gente possa recordar disso. E se sentir, vem junto nessa jornada dos 21 dias. Está aberta, a porta está aberta até, deixa eu dizer o dia certo, assim, do gregoriano, que é o que a maioria das pessoas estão habituadas, né? Ela fica aberta até o dia semente ressonante, que é quarta-feira. E junto com esses 21 dias, eu fiz uma agenda de encontros coletivos. Nesse dia, inclusive, Semente Ressonante tem um encontro coletivo à noite. São encontros de apoio, tá? Pra gente ir trazendo essas descobertas, esses sentires, purificar em egrégora, em conjunto, tá? Então é um reforço aí nessa trilha, são 5 encontros. Vai ter um deles que vai ter uma constelação também. E além disso, para todo mundo que está na jornada, durante esse período eu estou oferecendo atendimentos com valor de apenas R$ 88,00, uma hora de atendimento, que são atendimentos de apoio. Ou atendimentos de expansão também, né? Se a pessoa quer agendar um momento para poder olhar para o seu contexto nessas coordenadas, né? Fazer as harmônicas, olhar para uma relação e qual que é o Kim da relação, seja lá o que for que sinta necessidade, eu estou disponível ao longo desses 21 dias. Estou fora também, mas nesses 21 dias eu estou disponível com valor bem acessível para complementar esse processo que a gente está vivendo juntos, tá bom? Então é isso. Ó, o Jô está dizendo que se alguém desejar benzimento, só pedir, é missão. O Jô, del.jô. Quem não tá aqui ao vivo, quem tá ao vivo tá vendo, quem não tá, pode entrar na página do del.jô, del com 2 L's, e pedir para ele o benzimento. O Jô também tá aí a serviço, pelo que eu já pude perceber. Nesse espaço aqui, então, eu me despeço agora, agradecendo vocês pela presença, gratidão a todos nós, é isso, gratidão a todos nós por essa presença nesse agora aqui, que vai ficar gravado. E mandem para quem vocês sentirem. Se pensar em alguém agora, manda depois que eu liberar aqui a gravação. Eu vou deixar lá na página do YouTube também, vou baixar e vou deixar disponível lá. E a gente segue junto, tá bom? Um grande beijo para vocês. Assim falei com muito amor no coração. Até amanhã. Para quem tá na jornada, até amanhã. E quem vai entrar na jornada também. Um grande beijo.